Bom dia, bom dia. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um Histórias que Inspiram. Hoje a gente vai receber mais uma mulher, né, super inspiradora, mulherada dominando o marketing de relacionamento. A Marici é uma pessoa que já por muito tempo a gente ouve, né, o barulho que ela faz aí em São Paulo, sempre com conexões fortíssimas. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente, né, a história da Marici. Então, Marici, primeira coisa, muito obrigada por ter aceito o convite. Né? Eu acho que só de você conseguir tocar, dividir essa história e ensinar, passar um pouquinho para a gente já é maravilhoso. E a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: quem era a Marici antes da Junesse? Bom dia. Primeiramente, eu que agradeço o convite. É, é muito bom a gente poder dividir um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né? Vem aprendendo. Acho que a gente aprende até o final da vida, né? E eu, antes da Junesse, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, mexia com números, né? E, mas eu sempre tive desejo de empreender. E assim, eu sou aposentada do mercado financeiro, mas mesmo de me aposentar, eu comecei a trabalhar com representação de uma linha americana de produtos para cabelos afro. Uma amiga me convidou, eu consegui reduzir meu horário de trabalho na instituição financeira que eu trabalhava, por algumas questões pessoais, assim, e comecei a fazer isso na parte da tarde. E aí não entendia nada de cabelo, nem de produto de cabelo, mas eu sou muito curiosa, eu sou muito fuçadeira, eu gosto de aprender coisas novas. Que E aí maravilha. comecei a fuçar, fui aprender até química, para você ter uma ideia. Fui fazer curso de cabeleireiro para entender qual é o universo deles. Cheguei à conclusão que não é a minha praia mesmo, não gosto de pente, eu gosto de caneta, tirar dedo. E aí mas eu acabei me dando bem com vendas nessa área, aprendi a vender esse produto, esses produtos, eram produtos químicos bem complexos, tal. Cheguei a um ponto de crescer tanto que eu abri uma distribuidora. Eu Nossa. estava com muita clientela e aí um amigo que fazia também parte da empresa falou assim: por que você não abre a sua distribuidora, em vez de você ficar trabalhando para outro distribuidor? E eu acabei abrindo. Foi a pior besteira que eu fiz. Se eu tivesse lido o livro do Eric Ward antes, não teria feito. Porque uma das coisas que lá fala é isso, né? Que o maior problema é quando você vai montar um negócio de algo que você faz bem, porque você não vai mais fazer isso, você vai cuidar de uma creche de adultos. É verdade. Então, o que eu fazia bem, que era venda, representação, eu parei de fazer para cuidar de representante, funcionário, estoque, aluguel, contador, eu que abria, eu que fechava, pagava todo mundo e para mim que era bom, ia muito pouco. E aí quando eu tive problemas sérios aí com importação, o produto era importado, eu acabei fechando esse negócio. Entrei para a estatística, né, de microempresas que encerram suas Diários. atividades em 5 anos, menos de Uhum. 5 anos, e foi isso que aconteceu. Fiquei bastante frustrada com isso na época. Fechei a empresa americana acabou vindo para o Brasil depois, me convidou para trabalhar novamente, mas eu já não tinha mais a mesma vontade. Aí eles me pediram para fazer a representação dos produtos para um outro distribuidor, uma vez que eu tinha uma carteira muito grande. Uhum. Eu comecei a fazer, mas não é a mesma coisa. Quando você tem um baque desse, não é a mesma coisa.
e fazia meio que me arrastando. Assim, eu falo que eu saía de casa para visitar cliente arrastando corrente, era difícil para mim. Mas eu precisava, porque, embora eu tenha uma aposentadoria muito boa, eu sou uma pessoa que sonho muito, sonho alto, eu quero mais. E aí eu continuei fazendo esse trabalho. Aí, quando apareceu em 2015 a Junesse, tudo mudou. E quem te convidou para o Junesse, Marici? Quem me convidou para a Junesse foi o Roberto França, eu sou direta dele. O Roberto era personal na academia que eu frequentava. E um dia ele cruzou comigo na catraca. Eu estava com squeeze, só que era da Herbalife. E ele achou que eu fazia Herbalife. Ele perguntou se eu trabalhava nessa empresa. Eu falei, não, eu só estou com esse squeeze porque uma amiga me deu, uma amiga muito querida aí do Rio, que vivia me chamando para Herbalife. Ela é diretora da Herbalife. E eu falava para ela que eu ia, eu sempre tava, não, não, eu vou, mas eu nunca ia. E até quando ele me parou, ele me mostrou lá na catraca mesmo um vídeo do Ageless. Isso era final de 2015. E aí eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, isso é verdade? E aí ele falou, olha, a empresa que eu trabalho está trazendo esse produto para o Brasil. Ainda não tinha. E aí eu resolvi conhecer. Ele falou assim, tem um negócio aqui por trás disso. E marquei com ele de ir conhecer, de sentar com ele na época na sede da Sinesc em São Paulo, que era em outro lugar, não é onde é hoje. E fomos eu e meu marido. Então a gente gostou, né? Eu pensei, na verdade, quando ele me mostrou o vídeo do Atlas, eu só pensei na venda. Eu Aham. pensei em agregar, como eu já trabalhava com salões de beleza, pensei, eu vou agregar mais esse produto e vou vender mais, né? Então, eu vou fazer grana com esse produto. E aí, quando a gente foi sentar, eu dei alguns canos nele, marquei e não fui no começo. Quem nunca, né? Falei, ó, assim, marquei porque eu tive realmente problema, não foi invenção, não menti nada. Tive um problema, não pude ir na primeira vez, remarquei. Aí fui sentar com ele, eu e meu marido. E aí ele mostrou a Juness que ainda não tinha nada no Brasil. Era o pré-marketing. Hum. Então, assim, isso vai ter, isso vai, a apresentação era assim, a gente vai ter isso, a gente vai ter aquilo, isso, não tinha nada, nada, absolutamente nada. E você comprou a ideia. Comprei a ideia, assim, eu achei legal, o que me atraiu, na verdade, na apresentação dele foram as viagens que ele mostrou. Não era nem o negócio, porque no negócio realmente eu não entendi nada. Eu gostei das fotos das viagens que ele mostrou. Eu já tinha ido para Jamaica, já tinha ido para Las Vegas, já tinha ido para vários lugares que eu amo viajar. Eu e meu marido, a gente ama viajar. E aí foi o que me brilhou os olhos. Então eu Uma falei coisa vai assim, ligando a outra, né? Você olhou o produto, queria a venda, resolveu sentar, aí já tinha outro foco, né? Viagem. Muito legal. exato. E ele me mostrou e eu me cadastrei na mesma hora. Olha que Falei, maravilha. não precisou de três, quatro esposas, foi na mesma hora. Falei, tá bom, pode, o que que precisa fazer? Cadastra. Aí ele cadastrou, na época, era $1, não tinha produtos, né? Aí eu falei, como paga aí? Era R$ 3, me lembro exatamente, o dólar era R$ 3. Eu falei, como que paga isso? Ele falou, no cartão de crédito. Eu falei, o quê? Paga R$ 3 no cartão de crédito? Imagina. Aí ele falou assim, não tem problema, eu passo para você. Ele passou o cartão dele, aí dei os R$ 3 para ele, porque eu achei absurdo pagar só R$ 3 no cartão. E assim foi. Flávia, no início, eu entrei, me cadastrei e tal, mas eu fiquei um bom tempo sem fazer nada. É. Porque o que tinha para vender, na verdade, o Ageless
ia chegar, o que tinha para vender eram os produtos da Monavi. E eu não me identifiquei com aqueles produtos. Eram produtos assim, fitness, né, shakes e outras coisas. E como ele falava, vai chegar isso, vai chegar aqui, vai chegar aquilo, eu vou esperar chegar, entendeu? Eu não Entendi. comprei pacote, eu comprei só um produto lá que era um negócio chamado Max, que era meio parecido com o Reserve. O E tal do aí, suquinho da garrafa, suquinho é, milionário. depois quando eu entrei era Tetra Pak. Ah, E aí eu comprei isso daí para experimentar, achei gostoso, comprei. Era caro pra caramba, né? Mas eu comprei, comecei assim. e quando foi o seu Eu, estalo? Quando que você de fato começou a fazer? olha, boa pergunta. Aquilo que a gente sempre ouve, né? A gente toma a decisão de entrar e depois toma a decisão de fazer, não necessariamente na mesma data, né? Eu entrei, não fiz nada. Quando foi em abril de 2016, dia 2 de abril de 2016, a Junesse fez o evento de abertura no Brasil, aqui em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera. Tinham 10.000 pessoas. Quando eu vi aquele movimento, aquela história do evento trabalha, né? Aham. Eu olhei aquilo e falei, gente, essa empresa é muito maior do que eu imaginava. Então, quando você senta no um a um, você não consegue ver a dimensão do negócio. Só quando você entra num evento grandioso como foi esse, que você começa a cair as fichas. Eu Uhum. me lembro assim, eu fiquei espantada com aquele número de pessoas. No palco estava a Adriane Galisteu fazendo a apresentação do evento. Entrou com um show do Carlinhos de Jesus. Tinham lá os diretores, os fundadores, o Scott Lewis, vários médicos da Junés presentes, falando dos produtos. E para culminar, quando sortearam lá a Mercedes, a pessoa que ganhou estava do meu lado. Nossa, Ela tinha uma semana de Junés. caramba. E aí foi que eu falei, nossa, isso aqui eu resolvi fazer, né? Aí eu saí que nem uma maluca fazendo. Eu fiz muita coisa errada, muita coisa errada. Eu cadastrei muita gente, assim, parecia um trator, assim, cadastrando gente, cadastrando gente. Pra você ter uma ideia, até hoje eu já cadastrei mais de 150 pessoas. Mas É. muita coisa errada no começo. Mas te colocou em movimento, né? Esse é aquele tipo de erro que eu e Patrícia a gente sempre fala, né? É melhor você segurar um louco do que você querer empurrar alguém empacado, né? Então eu acho que eu acho que essa energia do início, ela é muito bacana, né? Sim, eu cadastrava, e eu não entendia do negócio ainda. Eu ligava para o Roberto, eu cadastrei outro. Outro, o que que está acontecendo? No mesmo dia, dois, três cadastros. Mas é Executivo aquela passou coisa. direto. Oi? Executivo você passou direto, Eu atropelou fui o rápido. executivo. Eu fui rápido, porque eu, inclusive, ganhei uma viagem, logo assim, de cara, uma viagem. Eu nem entendia direito como é que ganhava a viagem, mas quando eu vi, eu estava na viagem. Eu ganhei a Maravilha. viagem para os Estados Unidos, assim, a viagem tinha duas pontuações. Se você ganhasse um X, se você fizesse um X pontos, você ia para o Congresso em Orlando. X mais Y, você ia também para um cruzeiro no Caribe. E aí eu fiz os dois, X mais Y, e fui. Então, eu fui sozinha, ninguém da minha equipe, não tinha equipe, fui sozinha. Então, quando eu estava lá, eu só conheci o Roberto e o Uhum. Marco Cafarena, mas ninguém, entendeu? Mas na primeira viagem ganhei, porque eu já queria logo nessas viagens, era o que brilhava meus olhos. Foi a minha primeira vez para os Estados Unidos.
Eu tinha Legal. já viajado milhares de vezes para a Europa, mas Estados Unidos nunca estava, nem estava no meu roteiro. Que E aí, maravilha. E aí aquela viagem emblemática, né? Que os diamantes mesmo falam de chinês para tudo quanto é lado, né? E aí, de novo, um evento trabalhando, né, por França, né, no caso. assim, a gente chegou lá em Orlando na convenção, eram 28 mil pessoas do mundo inteiro. Era muito doido aquilo. Era, assim, asiáticos, realmente, muitos asiáticos. Eles vestiam, alguns vestiam os trajes típicos. Era muito engraçado. E brasileiros mesmo, nós éramos 700, não, nós éramos 700 brasileiros, não, 1.200 brasileiros na época, 1.200 só. E para o cruzeiro foram só 700. Então foi a época assim que eu comecei a me conectar com pessoas. Como eu estava sozinha lá em Orlando, eu comprei um parque da Disney para eu ir, porque eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui. Eu não sabia se eu ia voltar. Ah, E aí fui para lá, assim, para o meu espanto, teve um furacão que aconteceu em Orlando. O evento que era para ser de 3, 4 dias teve que ser condensado em dois, porque 2 dias nós ficamos presos dentro do hotel, não podia sair. O furacão passou leve em Orlando, mas não podia sair. E a gente ficou o dia inteiro comendo dentro do hotel. Pra ter uma ideia, acabou a comida do hotel. Mas ali eu fui me aproximando de pessoas. Falei, olha, gente, eu tô nova nesse negócio, conheço ninguém. Eu vi uma turminha sentada junto, falei, vocês podem me adotar? Eu sentava lá e ficava com eles, entendeu? Foi legal. assim que eu comecei. E quando a gente foi para o navio também, eu ficava colada no Roberto, né? Porque era a única pessoa que eu conhecia. Muito legal. E aí, então, você falou que começou a fazer, mas fazia, né, da forma errada. E aí, quando é que o jeito certo, né, começou? Quando é que você realizou que você tinha uma equipe, que você estava fazendo um trabalho? Olha, Flávia, é o seguinte, eu passei muito tempo fazendo coisas erradas e até mesmo era muito engraçado quando ia nas Opens, e eu sou do mercado financeiro, modelo corporativo, que era um outro clima de trabalho, né? As pessoas não eram tão felizes assim. Então, eu e meu marido, nós íamos nas Opens no começo, quando eu comecei, né, depois daquele abril, e aí chegava lá, aquela movimentação, a Open era dentro da sede, no hall da sede, era um lugar pequeno, e tinha lá o balcão de atendimento para tirar produtos, e na frente do balcão umas cadeiras, um telão, era tudo ali. A ponto de quando tinha convidado, os distribuidores tinham que ficar em pé para dar lugar para os convidados. Não tinha lugar para todo mundo. E aí começamos aí, o meu marido, a gente começou a estranhar assim a reunião. As pessoas eram muito felizes, no final eram fotos, as pessoas falavam aloha na época, gritavam, falavam aloha. A gente não estava habituado, parecia para mim, sinceramente, uma igreja. A minha Parecia mãe dizia que era a reunião dos ursinhos carinhosos. Era um culto aquilo ali, né? E aí o meu marido falava assim: vamos embora, porque não dá, esse lugar aqui não dá. E a gente não ficava muito até o final, a gente se incomodava com aquela alegria toda. Eu falei, essa gente aqui, sei lá, acho que cheira cocaína, alguma coisa, porque não é normal. Para mim, juro, Flávia, não era normal aquela alegria toda. Então, não, assim, aí eu parei de ir. Aí eu falei para o Roberto assim: eu não vou mais nessas reuniões.
Depois Essas das reuniões, viagens já, Maricia? depois das viagens, eu não gostava, eu falava assim, olha, isso aqui é motivacional e eu não preciso disso. Eu mesma me motivo. Olha, olha a cabeça. E aí, não vou mais, porque meu marido não queria ir. Aí ele fala, o Roberto fala, aham, tá bom, vamos, vai discutir, né? E eu parei de ir um bom tempo. Continuei fazendo o trabalho, mas daquele jeito, né? Eu não sabia fazer patrocínio responsável, eu achava que todo mundo era como eu cadastrava, agora faz aí, né? Faz a tua lista, chama aí as pessoas, porque foi assim que eu fiz. Então, eu achava que todo mundo era assim. Então, eu perdi muita gente. Cadastrei muita gente, mas eu perdi muita gente. Ah. Até o momento que eu percebi que alguma coisa estava errada. Aí eu tive que voltar para a reunião. Resolvi voltar para ir para a reunião. Muito bom, porque esse realmente é um. Às vezes, a gente nunca sabe, né, a realidade do novo da online. Às vezes ele chega dizendo que vai fazer e vai acontecer, e aí a gente acredita, né, quando vê ele não faz nada. É, E tem outros, né, que querem, né, um pouco mais de atenção, um pouco mais de ajuda, e aquela coisa do ser ensinável, né? Mas a gente mesmo até dá esse estalo, né, de que o que eu preciso falar, como eu preciso falar, né? Realmente Tem gente que diz que quer só consumir, mas na verdade ele se cadastrou para ele sentir outras coisas, né? E se você deixar ele de lado só consumindo, ele não vai virar a chave, né? Você precisa de vez em quando ali regando a sementinha, né? Falando. Muito bom. E eu aí, demorei. Marici, Pode falar, pode falar. não, aí, assim, então, já de 2015, né? 2016 para cá são 6 anos, né? E aí, pelo que você falou, você começou muito rápido, lista não deve ser um problema para você, convite também não, né? Você falou dessa coisa da duplicação, porque no início a gente acha que todo mundo vai fazer como a gente faz e não acontece. Mas o que que você acha que foi assim o maior desafio? E o que faz 6 anos depois de você continuar com esse estouro que foi o mês passado, né? Um resultado incrível, completamente fora da média, né? 10 novos na equipe, 2 novos executivos. É, Como é que faz para manter a chama acesa, para manter o brilho, para, né, se redescobrir, né? Uma nova equipe. 10 novos na equipe é uma nova equipe, né? Você criou um momento, né, no seu negócio. Sim, assim, a gente demora. Como eu falei, eu fiz coisas erradas. Eu bati o Pérola só com o distribuidor, pá, 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 um atrás do outro. E aí eu fui entender que para o próximo nível, o Safira, eu tinha que botar lá atrás e ajudar todo mundo, né? E aí teve um mês lá que eu tomei a decisão que eu ia bater o Safira naquela época. E aí trabalhava que nem uma doida para fazer um a um executivo. Então, hoje eu consigo passar para a equipe não fazer o que eu fiz. Eu já consigo enxergar e mostrar para todo mundo que vai fazendo o novo se tornar executivo para que o teu trabalho fique mais fácil. Uhum. Porque assim, você faz 8, 12 distribuidores, sei lá. Mas aí chega na hora, o primeiro lá já nem está mais afim, já parou. Quer dizer, você demorou para pegar a lista dele, para descer ali na profundidade, coisas que a gente aprende com as surras que a gente leva, né? Verdade, verdade. Então, eu comecei a melhorar isso. No começo, assim, quando eu perdia pessoas, eu chorava que nem uma doida, chorava, porque eu achava que aquela pessoa era boa, que aquela pessoa ia estourar e do nada ela parava. E aquilo me derrubava. Eu tive um momento de eu parar de fazer tudo.
de eu dar um tempo, de eu ligar para o Roberto, eu falei, vou dar um tempo, eu vou esfriar minha cabeça, Quando foi porque isso, Marici, mais ou menos, assim? tem uns 3 anos atrás, eu dei uma afastada, Aham, mas o que me fez voltar e querer continuar eram as conexões, essas pessoas maravilhosas que a gente conhece dentro desse negócio. muito Então, por bom. exemplo, além do Roberto, que eu hoje, além de ser o meu patrocinador, é um grande amigo, eu também me conectei muito com o Vitor Basile. O Basile, engraçado, eu não gostava dele quando entrei na Junelli, não gostava. Quando eu ia nas Opens lá, e ele que falava lá na frente, ele que dava o treinamento, alguma coisa, eu achava, ele falava muito rápido, eu não entendia nada, eu achava ele estranho, assim, ele era uma pessoa fechadona, ele sentava num canto, não falava com ninguém. Eu não gostava dele. Eu falo isso para ele hoje, eu não gostava de você, mas hoje eu te amo, eu falo para ele. E a gente se tornou grandes amigos, então o que me fez voltar, eu senti falta daquele ambiente positivo. Eu senti falta daquelas pessoas, das conexões que eu comecei a fazer. Comecei a fazer amizades ali dentro. Então, isso é aquele bônus a mais que a gente tem na Juness, né? Que a gente, quando entra, não entende, mas depois que você está lá dentro, você sente a falta. E aí eu dei aquele tempo realmente para minha cabeça, dei uma descansada e resolvi voltar. Nesse Eu momento você já era Safira. já era Safira, já era Safira. Agora eu estou aí na corrida para o 25. Uhum. Esse ano, mais 2021, né, a pandemia, a gente trabalhou muito em casa, muito, fez muita, as fronteiras caíram, então a gente começou a fazer conexões com pessoas do mundo inteiro. Eu tenho hoje na minha equipe gente da Itália, gente do Canadá, a gente tem Angola agora, tem pessoas dos Estados Unidos, tem gente de tudo que é lugar, porque a gente começou a falar com o mundo inteiro. E aí a coisa continuou acontecendo. Quando foi 2022, eu falei, não, chega, eu não aguento mais ser Safira. Não aguento mais quando chamam Safira para levantar, não quero mais levantar Safira. Eu quero mudar. E aí eu resolvi pegar para valer, porque tem aqueles baixos, né, Flávia? Tem hora Aham. que você cansa, você não encontra as pessoas, aí você encontra, a pessoa não quer fazer. Então tem hora que você fala, meu Deus do céu, todo dia, a minha oração diária é Deus coloca na minha frente gente boa, gente que esteja buscando aquilo que eu tenho para oferecer, pessoas que eu possa ajudar e elas também possam me ajudar e nós possamos chegar juntos ao próximo nível. Então, isso me faz ter força todos os dias. E eu, de fato, tenho encontrado pessoas boas. Eu passei a entender o que é um evento trabalhar para você. Coisa que eu ia para os eventos sozinho, eu comprava o meu ingresso e boa, comprava o meu ingresso. Passei de um ou 2 anos para cá a comprar 10 ingressos. Mas antes eu comprava o meu e do meu marido, íamos nós dois. Dificilmente. Se alguém da equipe quiser. Você quer ir? Então tá, vai lá e compra o ingresso. Então, assim, coisinhas que foram mudando, promover evento, promover reunião. Tem um cara aqui na sala, esse Rogério Suzini. Ele é esposo de uma pessoa da minha equipe. Essa pessoa, ela entrou, o nome da esposa dele, Eliana. Ela foi convidada pelo meu marido, trabalhou com o meu marido há 20 anos atrás. Meu marido a encontrou no Facebook, convidou, mostramos o plano. Ela tinha saído do mercado financeiro também, acabou tomando a decisão, entrou, mas tomou a decisão primeiro de entrar, depois de fazer foi numa outra ocasião. Mas quando ela levou o esposo para o evento aí no Rio,
ele virou a chavinha também. Então, foi essa, por exemplo, essa mudança dele que também me abriu mais os olhos sobre a promoção de eventos. Eu vi um cara entrar lá de braço cruzado e sair pulando. Então, essas coisas, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que promover mais os eventos. E hoje a gente está, a gente conseguiu, né, trazer uma equipe boa, tem trazido pessoas boas. Eu acredito que agora a coisa vai começar a deslanchar. Maravilha, muito, muito bom. Parecia uma pergunta, assim, na verdade, uma dica, né? A gente sabe que o convite é algo que às vezes não, né? Todo mundo julga muito, né? Como eu vou convidar? Como é que eu vou fazer? Né? E você mesma, quando falou, né? Você falou, trabalhou muitos anos no mercado financeiro, tem, né? Tanto você e seu marido hoje têm uma vida boa, uma vida estável, é, né? Seus 66 anos, então é uma pessoa que a gente vê aí muita gente dizendo que não, já fiz, já trabalhei demais, né? É, mas se a gente hoje, né, vamos supor que eu, Patrícia, Cris, Maurício, a gente tivesse aí na lista uma pessoa com esse perfil, né, uma pessoa com a vida estabilizada, filhos criados, aposentados, qual é o motivo, né? Porque você, no seu caso, foi ali na catraca por causa de um squeeze da Herbalife, né? Mas, assim, muitas vezes as pessoas olham para o perfil de vocês e vai dizer assim, ah, não, isso aí eu não vou convidar porque a vida está resolvida, né? E aí, qual é o recado que você daria? Porque o nosso Zoom fica gravado. Se amanhã ou depois a gente colocar um convidado para assistir a história da Marici, qual é o recado que você dá para esse convidado que tem uma vida estável, que já tem, né, que está pensando ali em curtir uma aposentadoria, ele vir fazer o nosso negócio? E qual é a forma que você encoraja o distribuidor a convidar esse público? Olha, eu falo assim, eu tenho muitas ex-colegas de trabalho. Nenhuma delas faz o negócio comigo, nenhuma. A grande maioria realmente está nessa de curtir a vida, já trabalhei demais, etc. Eu, assim, quando eu convido pessoas 50 a mais, convido. Mas aí eu procuro pessoas, que hoje eu estou na fase do contato frio, né? A grande maioria é contato frio. E aí, quando eu olho um perfil lá na internet, eu vou nos grupos 50 a mais, 60 a mais, eu vou também. Mas eu vejo pessoas que têm alguma atividade, ou que fazem, que dão treinamento de alguma coisa, que fazem curso de alguma coisa, que estão lá, por exemplo, seguindo o Pablo Marçal, estão seguindo o Joel J. Eu vou atrás dessas pessoas, porque eu entendo serem pessoas com vontade de ter atividades, não simplesmente se aposentar. Então, as pessoas falam para mim, nossa, você não envelhece. Eu falo, não envelheço porque eu não tenho tempo. Então, quando a gente para, a gente envelhece mais rápido. Então, eu digo assim, eu não foco em pessoas da minha idade, eu não foco em nenhum tipo de pessoa. Eu procuro pessoas, sejam Uhum. elas de qualquer idade. Hoje eu conheço, eu tenho muita gente jovem na minha equipe, tem cara de 30 anos, tem uma moça de 25 que entrou agora, nesse agosto, tenho pessoas de 45, não importa para mim. Eu na Junesse, eu assim na minha idade tem eu, Silene, Okuma, que é de Fortaleza, Beleza. tem a Dona Maria e mais algumas outras pessoas que eu não estou lembrada, mas tem a Lília de São Paulo, a Lígia Pimenta, Lígia também. A gente fala que a gente é um grupo de velhinhas inquietas. Eu sou inquieta. Eu sou inquieta. Eu sou uma pessoa que não fico parada. Minhas filhas falam para mim não tomar aquele Biaret nem brincando, porque aquilo ali. Eu vou a 330, não, a 200, não, já sou 220. Então, eu sou muito agitada. Eu gosto de trabalhar, eu gosto todo o dia inteiro fazendo coisas. Então, assim, pessoas como eu é difícil na minha idade. É muito difícil. A grande maioria.
não quer nada. Mas eu não descarto totalmente, eu procuro. Se tiver afim, estou aqui para ajudar. Eu cadastrei também nesse mês agora de agosto uma mulher mais velha que eu. Olha que Então, eu legal. cadastrei de 25 e cadastrei uma de 70 que ela me procurou, viu, era minha cliente, e um dia ela me pediu um produto, fui levar na portaria do prédio dela, ela falou, você tem um tempinho? Eu falei, tenho, por quê? Eu queria que você desse uma subida, porque eu ia largar na portaria o produto. Dá uma subidinha, quero conversar com você. Aí eu subi, ela falou assim, então, eu queria saber como é que faz para trabalhar nisso que você trabalha, eu estou a fim de ganhar uma grana extra. Maravilha. Expliquei tudo e ela entrou agora em agosto. Essa me pediu para entrar. Uma outra cliente também me pediu para entrar, também em agosto. Ela, essa outra falou assim: como que eu entro na Naara? Falei, falei, entra na Naara, depois te explico a Junessa. Entrou. Maravilhoso, muito bom, muito Então, bom. assim, as coisas. Eu trabalho dessa forma, não discrimino ninguém, não foco em nenhuma faixa etária. Eu busco pessoas que estejam com aquela coisa fervendo aqui dentro, de buscando algo diferente, buscando alguma coisa para suas vidas, para mudar suas vidas. E Muito bom, eu tenho encontrado esse tipo de pessoa. muito, muito bom. Então, ó, gente, quem tiver pergunta, vai colocando aqui, tá? A Cris tocou no ponto que eu ia tocar agora. A Cris diz assim, ó. Maricia, eu também entrei em 2015, também estive na viagem do que teve o furacão e venho desenvolvendo o negócio. Depois de todo esse tempo, quem você está convidando nesse momento? Contatos frios? Você já respondeu, né? Trabalha Sim. muito nas redes sociais. Como você fez esses 10 cadastros em agosto? Não fui eu sozinha, fui eu e minha equipe, tá? Desses 10, 4 foram meu, 3 de um novo lá de Santa Catarina, e um de cada um, e mais 3 outros cadastros, um de cada um membro da equipe. Os meus 4, né? Desses 4, 2 me pediram para entrar e 2 foram contatos. Uma LinkedIn, tá? E um outro, um follow-up de 3, 4 anos, que entrou também. É um cara um angolano, que teve uma experiência ruim com uma outra empresa de multinível e ficou muito resistente durante todo esse tempo. E aí, aí conversando agora, meu marido conversou com ele, e aí ele resolveu ouvir. Quando ele ouviu e viu que a nossa empresa é diferente das outras, ele tomou a decisão. E ele já entrou batendo no executivo dele. Ele já entrou, trouxe 2, rápido. Ele é rápido, trouxe 2. Ele viajou, ele está em Santa Catarina, viajou 18 horas para São Paulo para vir assistir o Scott Lewis. Olha que legal. Chegou aqui, ele, aliás, antes dele vir para cá, o Clemente esteve em Santa Catarina. Ele viajou 2 horas da cidade dele para ir a Tubarão assistir o Clemente, ficou maluco. Aí, quando eu falei com o Clemente deu maior atenção para ele. Quando foi para São Paulo, ele veio agora. O Clemente conversou com ele, viu tal, lembrou que ele estava em Tubarão. E depois, quando ele foi embora, o Clemente e o Roberto fizeram um vídeo para ele. Mandaram um vídeo para ele de incentivo, ele bateu o executivo. E ele tá a mil, esse cara, lá em Santa Catarina. Já trouxe mais gente, está trazendo mais gente nesse final de semana. Então, assim, o crescimento não fui eu, mas a equipe toda resolveu trabalhar forte em agosto. O combo de 2.999 era um grande atrativo para todo mundo, né? Pessoas que queriam bater o executivo bateram, pessoas que queriam convidar mais, cadastrar outros, trouxeram. Enfim, foi um movimento da equipe. E a gente junto ali. E no último dia, no dia 31 de agosto, eu de manhã mandei um áudio para a equipe, falei, gente, ainda temos algumas horas.
bora trabalhar para a gente bater nas nossas metas. E naquele dia a gente bateu mesmo. Eu, cada semana, pessoal, era 1 hora da manhã aqui no Maravilha. Brasil, né? Então ainda deu tempo para Orlando, pessoal da minha equipe fazendo a mesma coisa. A gente aqui no plantão, né? Entrei de plantão junto com a galera aqui de outra equipe, ficamos todo mundo online. Enfim, foi um movimento forte na equipe toda. Muito bacana. A gente não faz nada sozinho, né? A sua equipe hoje, você tem quantas pessoas ativas fazendo negócio nessa briga, né, junto com você? Hoje, ativas fazendo negócio, eu posso dizer que eu tenho umas 20 pessoas, Bacana. tá? Bastante Assim, gente. diretos, assim, né? Fora os indiretos, mas diretos eu posso falar que uns 20, uns vendendo, outros construindo. Tem gente que está só na venda. E tudo bem, sabe? E tudo Movimenta, tá bem. tudo bem. Então, é isso. Muito bom. E aí, assim, a minha, né, última curiosidade aqui. Antes, quem tiver perguntas me conhece. Se deixar, eu vou ficar falando, eu vou monopolizar a Marici aqui. Você falou muito do seu esposo, né? Que ele apresentou o plano progolano, que... Como é isso? Porque a gente no grupo vê a Maricia, Maricia, Marici. Como é que é esse trabalho aí em casal? Como é que vocês se dividem? Ó, o meu marido, eu falo que ele é o meu personal recruiter. Ele Muito bom. faz, ele não apresenta, ele faz contatos e me pede para apresentar. Então, ele trabalha nisso, ele trabalha muito na internet, muito. Todo dia ele está fazendo contato e bota na minha frente. Eu faço, ele faz e bota na minha frente. Então, a gente está junto sempre. Demorou um pouquinho para ele realmente tomar a decisão de fazer também. Quando ele chegou aí comigo no evento de abertura aqui em São Paulo, em 2016, mas não foi naquele momento que ele decidiu fazer, não. E aí naquela época eu comprei o combo fundador de R$ 7.000, esse evento. Era só Luminesce, não tinha outra coisa. Antes eu já tinha comprado um combo de Ageless, 20 caixas de Ageless. Dormia no Ageless. Em abril vou e compro 7.000 de Luminesce. Não era um produto fácil de vender. E aí eu comecei a comprar combo, comprar combo. Aí ele começou a achar, falou assim, legal, tá comprando um monte de combo, mas tá vendendo, tá ganhando dinheiro. Acho que tá, não tô vendo resultado. Demorou um tempo, ele falou, não tô vendo resultado disso. Mas aí foi quando ele falou isso, eu estava numa época que eu já estava entendendo que existia um processo a ser vencido para você começar a ter resultado. Então, ele meio que quis me tirar do negócio e eu mostrando para ele que era bom ficar. E aí depois a gente começou. Aí quando ele foi na primeira viagem, porque a primeira, a segunda e a terceira viagem eu fui sozinha. Já foram 9 viagens que eu ganhei. Olha que legal. Mas a primeira, Orlando, a segunda, que foi Bahamas, e a terceira, que foi Disney, eu fui sozinha. Na quarta, eu fui com ele, que foi Cancún. Eu ganhei para 2 e ainda mais uma grana. Aí ele foi. Eu acredito que a viagem deu a Uma virada viradinha também. de chave. Aí ele resolveu me ajudar. Meu marido tem uma empresa ele tem uma empresa de produtos descartáveis para salões de beleza, estéticas, podologias. E aí eu o ajudava. Quando eu comecei a me encantar com a Junessa, eu comecei a tirar um pé da empresa dele. E aí ele falava, pô, você precisa me ajudar, você precisa me ajudar. Aí, não, tá, Também eu vou olha o ajudar. lado dele. Você largou a empresa, largou o marido, viajou sozinho. Ele não ia querer essa geração na vida dele, não. E aí ele fala, ó, você precisa me ajudar, tal. E aí eu, não, vou ajudar. E aí eu ia lá um pouquinho na empresa, mas voltava para a Junessa. Eu um pouquinho voltava para a Junessa. Até o momento que ele falou assim, ó, quer saber? Faz Junessa.
Você gosta disso? Faz, Junés. E aí ele começou a vir também. Então, hoje ele mantém a empresa dele, que na pandemia deu uma bela de uma quebrada, né? Porque salões de beleza, podologia, tudo Fecharam. fechou, fecharam. Mas aí ele ficou comigo fazendo prospecção. E a gente fez muito, 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 muito plano na internet. Hoje ele mantém a empresa está bem mais devagar do que era antes da pandemia. E mais juntos a gente continua fazendo as prospecções. Ele está aqui atrás. Ah, Hoje maravilha, a gente muito bom. trabalha junto, fala o tempo todo desse trabalho. A gente fez muita amizade juntos aqui na empresa. Então, eu acredito que a Junesse realmente muda vidas, muda muito vida. Maravilhoso o seu depoimento, muito legal essa história. Ainda mais encantada. Gente, alguém tem pergunta, Marici? Se ninguém tiver perguntas, eu vou liberá-la também, né, para tomar um café da manhã com calma, começar o dia. Vamos tirar uma foto. Quero de novo te agradecer demais. Foi muito, muito rico, assim, é uma história muito consistente, né? A gente vê ali que é uma pessoa muito que faz um trabalho sério, que faz um trabalho muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, parabéns pela sua história. Obrigada mesmo por ter participado com a gente aqui. Vou fechar aqui o chat Eu que para agradeço muito, é gostoso a gente contar um pouquinho da história da gente. Só para fechar assim, a gente não faz nada diferente do que é para fazer. Eu levei um tempo para fazer o que tem que ser feito. Eu só fazia o que eu achava que eu tinha que fazer. Então, eu não entendi que é lista, convite, plano, que a coisa começou a andar. Então, não, é assim, muitas pessoas nem leem a trilha. E aí você verdade. e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando você volta para lá e fala, não, vamos fazer desse jeitinho aqui, desses caras que escreveram isso aqui chegaram lá, por que que eu, Marici, e não sou nada, vou querer inventar a roda, né? Maravilhosa. Então, é fazer o que precisa ser feito, só isso, mais nada. Muito bom. Então vamos tirar nossa foto. Vamos preparar aí para o clique. Chama o maridão para sair na foto, Marici. Vem cá. Bom dia. Aí, bom dia. Vamos lá. Um, dois, três e foi. Gente, um beijo, muito obrigada. Até semana que vem. E assim que eu tiver o link do YouTube, eu coloco lá, tá? Obrigada, Beijos. gente. Obrigada a vocês. Um bom dia para todo mundo.